Fala, meu amigo, minha amiga, professor Rafael Pinho, professor de Direito Penal aqui da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E hoje eu estou aqui para conversar com você que vai prestar o concurso para a Polícia Militar da Bahia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos fazer algumas questões aqui relacionadas ao assunto Direito Penal. Então, bora meter ficha. Olha só. João, após descobrir que foi traído por sua namorada Juliana, impelido por grande ódio, note que ele vai dizer assim pra gente, ó. João, após descobrir, João logo após descobrir. Então, João acabou de descobrir que foi traído pela namorada dele. Impelido por grande ódio, o que ele fez? Ele empurrou a Juliana do alto da escada, ocasionando aborto na Juliana. Então, o resultado, qual foi? Aborto. Mas aí eu paro aqui rapidinho e te pergunto. A questão em algum momento falou que o João, querendo causar aborto em sua namorada, ou João, querendo matar a namorada, falou isso? Não falou. Ok? Que fique muito claro, isso não foi dito. O que foi dito é que o João, logo após descobrir que foi traído, agindo com ódio, empurrou a namorada do alto da escada e o resultado foi aborto. Mas não disse que ele sabia que ela estava grávida, a questão não falou nada. É importante que a gente observe isso, principalmente em questões que colocam isso aqui, ó, nos exatos termos da questão. Ou seja, ele não quer que você imagine e se. Ele quer que você trabalhe com os dados que foram dados aqui em cima. Aí ele diz, nos exatos termos, podemos afirmar então que o agente responderá pelo quê? Bom, se a intenção dele não era provocar aborto nela, porque o comando da questão não falou isso, então eu não posso marcar a alternativa A. Aborto provocado por terceiro e o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Lesão gravíssima? Então, o que é e o que configura uma lesão gravíssima? A lesão gravíssima é aquela que você vai ficar absolutamente incapaz de voltar para suas atividades habituais ou que resulta em aborto, que é o caso aqui. E o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3? Não sei, bora analisar as outras. Tentativa de homicídio, mas a questão não falou em momento algum lá em cima que ele queria matar. A questão não disse, ó, impelido por grande ódio, com vontade de matá-la, empurrou do alto da escada. Não falou. D, lesão grave. Aí eu volto aqui para estabelecer essa comparação contigo. O que é a lesão grave? A lesão grave é aquela que tu fica ali incapacitado de desempenhar as tuas tarefas habituais por um período determinado de tempo, mas que dentro do cerne da questão, ele diz que ela não provoca aborto, ele provoca aceleração do parto, ok? O juiz pode conceder o perdão judicial. Falou de aceleração de parto? Não. Falou de aborto. Então eu não vou marcar a alternativa D também. E aí, aborto, mas com isenção de pena por ter agido diante de uma relevante situação e impelido por violenta emoção. Mais uma vez, não posso dizer que ele responde por aborto, muito embora tenha ocorrido, porque a intenção originária dele não era provocar o aborto. Gabarito, alternativa B de bola, João responde por lesão gravíssima. E professor, por que o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3? Porque, veja, ele agiu logo após ter descoberto a situação em questão. Ok? É o que nós denominamos no direito de privilégio, ok? Então, privilégio aqui dentro da lesão corporal, tá? Traz pra gente a ideia do logo após injusta ou grave agressão, ameaça, ou motivo de relevante valor social e tudo mais. Ele foi lá e age logo após, tá? E é esse logo após, é esse após bem aqui que traz a figura do privilégio no sentido do juiz poder reduzir a pena dele de 1/6 a 1/3. Perfeito? Segunda questão diz assim. Pedro teve sua janela quebrada por seus 2 vizinhos menores de idade e, aproveitando-se que os pais das crianças não estavam em casa, os colocou de castigo de joelhos no asfalto quente na hora mais quente do dia até que os pais das crianças chegassem em casa. Nos termos do ocorrido, podemos afirmar que Pedro o quê? Então, olha só, mais uma vez, tá? Mais uma vez, entenda primeiro a história contada, a história narrada, para depois você ir lá e observar qual que é o tipo penal que mais se adequa àquela situação.
Então vamos voltar aqui na história novamente. O Pedro teve a janela quebrada pelos dois vizinhos menores de idade que estavam ali brincando de bola de repente. E ele, se aproveitando que os pais das crianças não estavam em casa, colocou as crianças de castigo de joelho no asfalto quente, na hora mais quente do dia, até que os pais das crianças chegassem em casa. Isso é o que ou não é? A alternativa A diz assim: bom, Pedro, ele praticou conduta típica. O que é conduta típica? Uma conduta criminosa. Típico porque está tipificado na lei. Mas ele está amparado por um exercício legal de um direito. Em primeiro lugar, não existe exercício legal de direito. Existe exercício regular de um direito, que nem é o caso aqui. Ok? Por quê? Porque se eu digo que o Pedro praticou uma conduta criminosa típica, mas ele está amparado por um exercício regular de um direito, então eu vou dizer que o Pedro ele não vai ser punido, que a gente vai estar diante de uma exclusão de ilicitude nesse caso aqui em questão, o que não é verdade, ok? B, ele não praticou conduta típica, ou seja, ele não praticou crime. Poxa, vamos combinar, né? Você pode de repente até dizer assim: Rafael, eu não sei que crime ele praticou, eu até acredito, mas eu não acredito que você olhou para essa situação descrita aqui e disse assim: bom, isso não é crime, né? Não é crime eu pegar duas crianças e botar de joelho no asfalto quente na hora mais quente do dia. Então aí já foge completamente do razoável, tá? Aí vem agora as alternativas mais interessantes. Ele praticou tortura-castigo, ele praticou maus tratos ou ele praticou constrangimento ilegal. Então, tortura-castigo não é, tá? Tortura-castigo não é. Por quê? Porque existe uma lei específica que regulamenta a tortura. E aqui nós não estamos fazendo uma prova, uma questão de lei específica tortura. Nós estamos fazendo uma prova de direito penal e a tortura não está prevista dentro do Código Penal e sim numa lei específica que fala sobre a tortura. Aí sobra maus tratos e constrangimento ilegal. O que eu preciso entender aqui, tá? É muito simples. Quando eu falo de maus tratos, o maltratar ele vai ter caráter disciplinante, ele vai ter caráter educativo. Por exemplo, lembra da palmatória? Era do teu tempo a palmatória na escola? Já ouviu falar? A professora fazia lá: quanto que é 3 mais tanto? Quanto que é 5 vezes tanto? Aí o aluno errava, levava uma reguada na mão. Pá! Ou o pai, a mãe que botava o filho de castigo de joelho, de cara para a parede, ou de joelho no milho. Esse tipo de coisa que a gente ouve falar, que talvez não seja do momento atual, graças a Deus, que você vive. Ali nós temos exemplos de maus tratos. Veja que quando eu me refiro aos maus tratos, o maltratar, ele sempre vai trazer uma relação, tá, de guarda, de poder ou de autoridade. Então, maus tratos estabelece uma relação de guarda, de poder sobre quem está sendo maltratado ou de autoridade sobre quem está sendo maltratado. Então, por exemplo, o professor para com o aluno, quando ele dava a reguada, ele tinha relação de guarda? Não. Tinha relação de poder sobre o aluno? Tem. Relação de autoridade sobre o aluno? Tem. O pai, a mãe, um familiar, tem relação de, dependendo do familiar, claro, relação de guarda, poder e autoridade para com a pessoa que está sendo maltratada? Tem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O vizinho tem relação de guarda para com o filho do vizinho? Não. O vizinho tem relação de poder ou autoridade para com os filhos do outro vizinho? Não também. Então, se não existe aqui uma relação de guarda, poder ou autoridade, ou tão pouco o vizinho que botou ali, o Pedro que botou as crianças de castigo no asfalto quente, ele queria disciplinar? Ele queria educar? Não. Especificamente nesse caso, não. Então o que nos sobra é o constrangimento ilegal. Eu trouxe essa questão para você ver que maus tratos e constrangimento ilegal, que estão no Código Penal, diga-se de passagem, tá? Eles andam assim, ó, lado a lado.
Eles vão andar lado a lado. Então é muito fácil o aluno confundir na prova maus tratos com constrangimento ilegal. Toma muito cuidado e atenta para as dicas que eu trouxe para vocês. O constrangimento ilegal ele vai estar no artigo 146 e os maus tratos, se não me falha a memória, está no artigo 136, tá? Então é até bem parecido aí. Então preste muita atenção, tá bom? Ó, constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Então eu, vizinho, vou estar constrangendo meus vizinhos, menores de idade, mediante violência, mediante grave ameaça, depois de ter reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência deles, para que eles façam o que a lei não manda, né? Que é ficar de joelho no asfalto quente. Isso é crime, sujeito a uma pena de detenção, que vai ali de no mínimo 3 meses ao máximo de 1 ano, ou somente o pagamento de uma multa, ok? Muito interessante observar essa relação entre maus tratos e constrangimento legal para a sua prova, tá? Terceiro item diz assim: João, morador de um condomínio, suspeita que seu vizinho Alberto esteja furtando as luzes de emergência espalhadas pelas escadas de seu prédio e precipitadamente, olha lá, bora marcar logo aqui o que interessa, e precipitadamente espalhou, então precipitadamente sem provas, tá? Espalhou entre os vizinhos que Alberto é ladrão, pedindo a todos que tomem cuidado com seus pertences nas áreas comuns do condomínio quando Alberto estiver por perto. Você entendeu? Beleza, então. A conduta de João, descrita nos exatos termos do comando da questão, configura o quê? Injúria, sendo imputado a Alberto o crime de furto privilegiado. B. Difamação, sendo imputado a Alberto o crime de furto comum. C. Calúnia, sendo imputado a Alberto o crime de furto. D. Famulato, sendo imputado a Alberto o crime de furto qualificado. E E. Perjúrio, sendo imputado a Alberto o crime de roubo. Então, bora eliminar logo a primeira que a gente já sabe com certeza absoluta que não é. Perjúrio, sendo imputado a Alberto o crime de roubo, porque ele não imputou a Alberto uma conduta tipificada como roubo, ok? A conduta tipificada aqui é o furto. Só que note que ele fala assim, ó, furto privilegiado, furto comum, só furto e furto qualificado, ok? Então, tem diferença? Tem diferença. Furto privilegiado é uma coisa, furto comum é outra coisa e o furto qualificado é outra coisa completamente diferente, ok? Quando eu falo do furto privilegiado, eu vou falar do furto em que o réu, quem furtou, vai ter privilégios com relação à pena, né? O juiz vai poder reduzir a pena, vai poder converter ela em multa, desde que o indivíduo seja primário, de pequeno valor a coisa furtada. O comando da questão não falou disso. O comando da questão não falou que o indivíduo que furtava ou que supostamente furtava as lâmpadas de emergência lá das escadas do condomínio era primário, tinha bons antecedentes. Ele não falou nada disso, tá bom? Então, eu já vou desconfiar aí do furto privilegiado. Furto comum é o furto propriamente dito, né? Pessoa que viu uma caneta, pegou, pá, levou embora. Pessoa que viu alguma coisa lá, pegou, pá, levou embora. É o furto tradicional que todo mundo conhece. Calúnia, aí furto aqui também, só furto, né? A gente entende que é o furto comum. E famulato, ele pontua lá que seja o furto qualificado. O que é o furto qualificado? É aquele furto em que a pena base, né, do furto vai aumentar, né? O mínimo é de X, o máximo é de Y, e aí quando qualifica, esse mínimo que era X passa a ser, por exemplo, 2, 3, 4X, e o Y, que era a pena máxima, passa a ser 2, 3, 4, 5Y, entendeu? Então, quando eu tenho crime qualificado, a pena base, ela aumenta, ok? Então, assim, bora lá. Agora, pontuando aqui os crimes iniciais. O que é injúria, o que é difamação, o que é calúnia, o que é famulato, ok? Então começa por aqui. Quando eu falo do famulato,
O famulato é o furto praticado ali pelo empregado doméstico. Não tem nada a ver com o comando da questão. Calúnia, imputar a outra pessoa a prática de um crime. Então é dizer que a outra pessoa praticou um crime quando ela não praticou. Difamação, eu atento à honra subjetiva dessa pessoa. Injúria, normalmente eu vou me referir a um grupo de pessoas, né? Como, por exemplo, eu vou dizer assim, olha, todo brasileiro é ladrão. Eu não confio em ti porque todo brasileiro é ladrão. Isso é injúria. Injúria praticada contra você, mas me referindo a um grupo de pessoas. O brasileiro, todo brasileiro é ladrão. Compreendo, todo brasileiro é corrupto, mas eu estou falando para ti. Isso é injúria, porque eu estou usando você como referência, né? E pegando como comparação a você o todo brasileiro. É óbvio que nem todo brasileiro é ladrão, que nem todo brasileiro é corrupto, mas eu estou generalizando e estou me referindo a você nesse aspecto. Então isso seria a injúria, né? Injúria racial, né? Dizer que muitas pessoas, diga-se de passagem, confundem ali com racismo, né? A injúria racial é o que normalmente é feito ali. Você viu aí esses dias agora, né? A seleção brasileira, acho que foi jogar não sei aonde, não me recordo exatamente, começaram a jogar banana no gramado ali nos jogadores da seleção brasileira, eu não me recordo direito onde foi, começaram a chamar os jogadores de macaco, que isso, que aquilo outro. Isso não é racismo, tá? Isso é injúria racial. E por aí vai, tá bom? Então assim, eu já posso observar que não é injúria também. Eu já sei que não é famulato. Então fica difamação ou calúnia. O aluno diz assim, professor, é calúnia. Porque se a calúnia é imputar, é acusar aquela pessoa de ter praticado um crime que eu sei que ela não praticou, então o gabarito é calúnia. Se eu voltar aqui na questão, o que o João saiu espalhando? Ele saiu espalhando que Alberto é ladrão. É aí que tá. Ser ladrão não é crime. Roubar é crime. Subtrair, né, furtar é crime. Então ele não saiu espalhando que Alberto estava roubando no condomínio. Ele não saiu espalhando que Alberto estava furtando as lâmpadas de emergência do condomínio. Ele saiu espalhando que Alberto era o quê? Ladrão. Então ele não saiu espalhando que Alberto praticou um crime. Ele saiu difamando o Alberto. Por quê? Porque, como eu disse, ser ladrão não é crime. Praticar os crimes do Código Penal é que é o problema, tá bom? Então o gabarito é difamação. Perfeito? Sendo imputado a Alberto um crime de furto comum. O que é o furto comum? É o furto praticado por qualquer pessoa, tá bom? Bora lá, a quarta questão, olha só. Enquanto Larissa estudava para a prova de concurso público, Tatiana, sua vizinha, realizava uma festa em sua residência com música em alto volume. Incomodada com o barulho que vinha da casa da vizinha, Larissa se dirigiu ao local para reclamar, iniciando-se uma intensa discussão. Durante a discussão, Tatiana se alterou e jogou uma garrafa de cerveja que segurava em suas mãos na direção do braço de Larissa. Aí você nota aqui, ó, com a intenção de causar-lhe lesão. Então você vê que a intenção dela era lesionar apenas, ok? Larissa se abaixou e a garrafa acabou atingindo sua cabeça, causando-lhe grave ferimento, que, embora não gerasse risco à sua vida, fez com que ficasse internada no hospital em coma por exatos 30 dias. Então, em primeiríssimo lugar, eu já observo que se o objetivo era causar uma lesão, e a Larissa não morreu, nem nada do tipo, então a resposta não pode ser, por exemplo, homicídio ou tentativa de homicídio, porque o ânimos aqui era de lesionar e não de matar. Ponto 1, tá? Segundo ponto, eu já sei que a minha resposta vai girar em torno da lesão corporal. Só que a lesão corporal ela pode ser leve, grave ou gravíssima. A lesão corporal leve, como já dito anteriormente, é aquela lesão que te deixa ali incapacitado para as tuas tarefas habituais por até 30 dias. Se eu fiquei incapacitado de realizar minhas tarefas habituais por mais de 30 dias, então já é uma lesão grave. E se eu fiquei incapacitado em caráter definitivo de realizar minhas tarefas habituais, já caracteriza-se então a lesão corporal
gravíssima, ok? Então note que aqui ele falou que ela ficou internada em coma por exatos 30 dias. Então eu tenho uma lesão aqui que deixou a pessoa incapacitada por até 30 dias. Consequentemente, eu já posso, sem olhar as alternativas, garantir para você que deve ter alguma alternativa, a correta, que vai falar sobre uma lesão corporal de natureza leve, ok? Bora analisar as alternativas? Vamos lá. Então, descobertos os fatos, Tatiana deverá ser indiciada pela prática dos crimes de tentativa de homicídio culposo? Não. Lesão corporal de natureza gravíssima? Não. E tentativa de homicídio doloso em razão de dolo eventual? Tentativa de homicídio doloso apenas absolvendo o crime de lesão corporal em razão do dolo direto de segundo grau, porque, embora não desejasse o resultado, assumiu o risco de produzi-lo com sua conduta? Não, completamente errado, ok? Vamos à frente. Lesão corporal de natureza grave? Pois é, foi grave? Não sei. Lembra do prazo? Não foi por exatos 30 dias? Sim. Se foi por exatos 30 dias, é leve. Se fosse grave, seria por mais de 30 dias. Então, a alternativa D é errada também. E aí, apenas lesão corporal leve. Porque, como eu disse, a lesão corporal leve é aquela que te deixa incapacitado para as tarefas habituais por até 30 dias e não passa disso. Beleza? Gabarito, alternativa E. Maravilha. Bora à frente. Olha aí. O crime de lesão corporal leve, descrito no artigo 129 caput do Código Penal, tem pena de detenção e pode variar de 3 meses a 1 ano. Artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano. A lesão corporal grave tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. Lesão corporal de natureza grave, lá no parágrafo 1º, se resulta incapacidade de ocupação habitual por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou a aceleração de parto. Lembra lá? Igualzinho a gente comentou na primeira questão. A pena dela é uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Já a lesão gravíssima prevista no parágrafo 2º do artigo 129 vai ter uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Ele diz no parágrafo 2º que vai ser gravíssima se resultar uma incapacidade permanente para o trabalho, uma enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou, nos termos da primeira questão que nós já conversamos aqui, o aborto. A pena, como dito, é uma reclusão de 2 a 8 anos. Então fica esperto, fica esperta, porque conhecer do aspecto lá do artigo 129 da lesão corporal é muito importante também para a tua prova. Beleza? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então vamos adiante. Olha lá, quinta questão diz assim. Considerando as seguintes alternativas, assinale a correta. Alternativa A. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, é correto afirmar que a pena é aumentada quando o sequestro supera, no mínimo, 48 horas. B. O emprego de arma não aumenta a pena no delito de extorsão. C. O crime de furto ocorre quando a gente subtrai para si ou para outro coisa alheia móvel, equiparando-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. D. A coisa abandonada pode ser objeto material do crime de furto. E E. De acordo com o STJ, considera-se consumado o roubo apenas se o bem, objeto do crime, sai da esfera da vigilância da vítima. E a nossa alternativa A, ela está equivocada, ela está errada, ok? Aqui eu vou ter o crime na modalidade qualificada quando o sequestro durar mais de 48 horas e não quando ele superar no mínimo 48 horas. Onde eu encontro essa informação? Lá no artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal. A minha alternativa B, ela também está equivocada, ok? Ele fala que o emprego de arma não aumenta a pena do delito de extorsão. Quando nós sabemos que o artigo 158, que trata do delito de extorsão, ele vai sim ter uma hipótese de aumento de pena de 1/3 até a metade
em caso de emprego de arma de fogo. Isso está no parágrafo 1º do artigo 158. A nossa alternativa C é o gabarito. Veja que é exatamente o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 155 do Código Penal, ok? A energia elétrica, tá? Ela se equipara a qualquer outra coisa móvel. Qualquer outra coisa que tenha valor econômico também se equipara, dentro dos parâmetros aqui estabelecidos, a coisa alheia móvel. Então, sim, é possível praticar furto de sinal de Wi-Fi, furto de sinal de satélite, furto de sinal do que quer que seja, furto de energia elétrica, ok? Então, está corretíssimo o que dispõe a alternativa C. A alternativa D fala que a coisa abandonada pode ser objeto material do furto. Isso está equivocado. Por quê? Porque o furto consiste basicamente em quê? Furto é subtrair coisa alheia móvel. Furto é subtrair um bem que pertence a outra pessoa. Se está abandonado, não pertence a ninguém. Então, quando eu me aproprio de coisa abandonada, eu estou diante de uma figura atípica. Ou seja, não é crime. E a alternativa E nos fala que, de acordo com o STJ, considera-se consumado o roubo apenas se o bem, objeto do crime, sai da esfera da vigilância da vítima, e isso encontra-se completamente equivocado, uma vez que nós temos a súmula de número 582 do STJ, que fala o seguinte, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, né? Quando o bem sai da minha mão e vai para a mão do criminoso, tá? Com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça. Ainda que por breve tempo e, em seguida, perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo dispensável, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Ou seja, não precisa sair da esfera de vigilância da vítima. Tendo a inversão ali da posse, né? Tendo a inversão da posse do bem, mediante o emprego da violência ou grave ameaça, que são característicos do roubo, já ocorre aqui o que dispõe a súmula 582 do STJ e, consequentemente, a alternativa E se apresenta equivocada. Ok? Bom, eu queria nesse momento agora fazer um convite para você que está assistindo aí a nossa aula, ok? Então deixa eu te falar o seguinte, olha só. Eu quero te convidar a participar da nossa tropa imbatível. O concurso da Polícia Militar da Bahia é nosso. A melhor e mais capacitada equipe de professores é a nossa. Vem ser aprovado com a gente, amigo. Vem ser aprovado com a gente, amiga. Vem estudar com a tropa imbatível. Nós temos cursos aqui, se você entrar no nosso site, lá no www.lojadoconcurseiro.com.br, você vai encontrar cursos preparatórios tanto para o concurso da Polícia Militar, como também para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Não perde tempo, vem se preparar com a gente. A melhor e mais qualificada equipe de professores que realmente e que certamente vai trazer sucesso e que vai fazer todo o diferencial com relação ao teu percurso, tua jornada de estudo e lá na frente te entregar a aprovação. Beleza? Eu conto contigo, eu te aguardo. Claro, o nosso tempo aqui no YouTube é muito curto para a gente poder falar melhor sobre cada detalhe, cada itemzinho, o que é isso, o que é aquilo. Mas no nosso curso completo a gente de fato aprofunda e deixa tudo muito cristalino para o aluno realmente compreender o que precisa para a prova, tá bom? O nosso curso online para PM da Bahia, para soldados já pós-edital, ok? Ele vai incluir o que, professor? Além das videoaulas de teoria e exercício, ele vai incluir 2 testes simulados, mais uma revisão final online, além, obviamente, de uma apostila completa em PDF, tá bom? O valor do teu investimento é de apenas R$ 318. Olha só, R$ 318, que se tu entrar no site, querido, tu ainda consegue pagar no cartão, parcelar. Então, poxa,
é um investimento válido para garantir o teu sucesso, tá bom? Maiores informações, www.lojadoconcurseiro.com.br. Vem ser imbatível com a melhor tropa da região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste do Brasil com a Loja do Concurseiro. Olha só, bora para a sexta questão? A sexta questão diz assim: em relação aos crimes contra o patrimônio, marque a correta. Aí a A diz assim: é isento de pena o agente que pratica o crime de roubo contra seu cônjuge na constância da sociedade conjugal. B, é isento de pena o agente que pratica o crime de furto em prejuízo do seu cônjuge que possui 50 anos de idade na constância da sociedade conjugal. C, a pena do delito de receptação é reduzida de 1 a 2/3 se o crime for praticado contra a descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo. Então, o que eu tenho para te falar aqui? Em primeiro lugar, o fundamento para essa questão está lá no artigo 181 do Código Penal, que trata da imunidade absoluta, também chamado de escusa absolutória, ok? Rafael, o que é essa imunidade absoluta, escusa absolutória que você falou aqui? Então, a escusa absolutória, imunidade absoluta, consiste em alguém praticar um crime sem violência ou sem grave ameaça contra seu cônjuge ou ascendente, pai, mãe ou descendentes ou irmão e não ser punido, pois nessa condição de cônjuge, ascendente, descendente, irmão, claro, tendo praticado um crime sem violência ou grave ameaça, tá bom? A pessoa estará imune. Ela não será punida pela conduta. Pegou a visão? Então, assim, a alternativa A, ela vai estar errada. Por que ela está errada? Porque ela fala de roubo. E o roubo tem violência. O roubo tem grave ameaça. A B fala de furto. Beleza. Só que ela traz aqui, ó, uma idade. E o que eu preciso me atentar com relação à idade? Rafael, quer dizer então que eu posso praticar um furto de um dinheiro do meu pai que tem 60 anos de idade e não vai pegar nada? Não, aí nesse caso vai. Por quê? Porque ele já é idoso. A partir dos 60, não interessa se é cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Se essa pessoa vítima do crime sem violência ou grave ameaça que tu vais praticar tiver mais de 60 anos, certamente tu vai ser punido. Agora, se ela tem menos de 60 anos, tu és isento de pena. Aqui ele falou de 50 anos, né? Então disse que alguém aí praticou um crime de furto em prejuízo do cônjuge que possui 50 anos e aí nesse caso essa pessoa é isenta de pena. Tá correto isso? Perfeito, tá bom? Então olha só, a questão em comento ela pretende aferir o conhecimento dos candidatos a respeito das escusas absolutórias dos crimes contra o patrimônio, tá bom? A alternativa A, como eu já disse, ela está errada. Por quê? Porque a escusa lá do artigo 181, ela não se aplica se o crime é cometido com violência ou grave ameaça. Agora, lá na alternativa B, nós temos o amparo do 181, inciso 1, tá? Em que ele coloca pra gente a isenção da pena para o indivíduo que praticar um crime de furto contra seu cônjuge, ou ascendente ou descendente, que possui ali menos de 60 anos de idade. Perfeito. A alternativa C, ela está equivocada, ok? Ela está errada. Por quê? Porque nesse caso, eu não vou ter uma redução de 1 a 2/3. Eu vou ter o quê? Uma isenção de pena. Por quê? Porque a receptação é um crime que não tem violência ou grave ameaça. Beleza? A alternativa D e E estão equivocadas, vamos só analisar qual o erro. A D fala que a pena do delito de furto é aumentada de 1/3 se o crime for praticado em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Bom, já vimos isso, tá errado, ok? Eu não vou ter aumento de pena, o que eu tenho é uma isenção de pena, porque o delito foi o furto e foi praticado ali em prejuízo do cônjuge enquanto eles estavam casados, ok? Ah, Rafael, mas aí eu me divorciei, fui lá e furtei algo lá do meu cônjuge. Aí nesse caso tu não vai mais ser isento, porque botou-se um fim ali na sociedade conjugal, ok? E a alternativa E está
está dizendo que é isento de pena quem pratica o crime de extorsão. Extorsão tem violência, extorsão tem grave ameaça, então nesse caso ele não será isento de pena. Ok? Alternativa E, errada. Por quê? Porque a extorsão, como eu disse, ela vai ter violência, ela vai ter grave ameaça e também pelo fato de que a separação judicial, como eu havia falado agora há pouco, impede a caracterização da constância do casamento. Então, divorciou, se deixou da pessoa, cessou o vínculo de constância de casamento, tu não tem mais direito à imunidade aqui pontuada. Bora lá, bora adiante então? Vamos à frente, olha só. Em relação ao crime de furto, é correto afirmar que, alternativa A pena é aumentada de 1/3 se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Isso aqui está errado, ok? Está errado. O artigo 155, parágrafo 6º do Código Penal, fala que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Então não tem esse aumento de 1/3 que a alternativa A está pontuando. E aí é muito importante a gente destacar para você aqui a diferença de majoração para qualificadora, ok? A qualificadora, ela vai aumentar a pena base. Então a pena que antes era tanto a tanto, agora passou a ser tanto a tanto, entendeu? Então, por exemplo, antes a pena era de 1 a 4, um exemplo. Agora, quando qualifica, ela passa a ser 2 a 5. Só para você entender o que é uma qualificadora. Veja que a qualificadora ela incide sobre a pena base, ao passo que uma majorante ou uma agravante vai trazer aumento em fração. Então ele vai dizer assim, ó, aumenta-se na metade, aumenta-se 1/3, aumenta-se 1/6, aumenta-se em 2/3. São essas os quatro valores em fração que nós temos dentro do Código Penal quando se fala de agravante ou majorante, ok? Então a alternativa A está errada. A B diz que se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode isentar o agente da pena. Então, isentar ele não pode, ok? Está errado. Se você abrir o artigo 155, parágrafo 2º, o que ele fala lá? Ele diz que se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. É o que nós chamamos de privilégio, ok? Aqui no caso é o furto privilegiado. A alternativa C diz assim, não se equipara a coisa móvel à energia elétrica. Falamos disso numa questão anterior, né? Se você for lá no artigo 155, parágrafo 3º, ele diz exatamente o oposto, que equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. A alternativa D diz que o furto é qualificado se o crime for cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Perfeito. Isso é o que está lá no artigo 155, no parágrafo 4º do Código Penal. Então, quando o furto for cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, eu vou ter uma qualificadora. Se é uma qualificadora, eu não tenho fração. Lembra lá, a qualificadora ela aumenta a pena base. O mínimo que era 1 passa a ser outro. O máximo de pena que era 1 passa a ser outro, ok? E a alternativa E está equivocada. Vamos só ver qual que é o erro. Ele diz que a pena é aumentada de 3/5, mas não existe 3/5. Falei agora há pouco para você que os aumentos de pena são ou metade, 1/3, 1/6 ou 2/3. Não existe aumento de 3/5, ok? Então a alternativa E está equivocada. A pena é uma reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Vamos adiante, 8ª questão diz assim, ó. Flávio, com a intenção de subtrair um automóvel, desferiu facadas no pescoço de Hugo, condutor do automóvel, vindo a causar a morte da vítima. Ocorre que os fatos foram presenciados por um policial militar que passava pelo local.
de modo que foi realizada a prisão em flagrante de Flávio antes que ele efetivamente subtraísse o veículo pretendido. Com base apenas nas informações expostas, Flávio, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, deverá ser responsabilizado pelos crimes de roubo consumado e homicídio doloso qualificado consumado em concurso formal, roubo tentado e homicídio doloso qualificado consumado em concurso formal, roubo tentado e homicídio doloso qualificado consumado em concurso material, latrocínio consumado ou latrocínio tentado. Então, bora entender o seguinte aqui, tá? O que é o latrocínio? O latrocínio é o roubo com resultado morte. Então o indivíduo pegou uma faca, botou no pescoço do indivíduo que estava conduzindo o veículo e falou assim: passa o carro, senão eu te mato. E aí o indivíduo não quis passar o carro, ele começou a dar facada no pescoço até que a pessoa morresse. O objetivo dele, quando a vítima, o condutor, falecesse, era pegar o veículo e fugir. Só que um policial que estava ali de prontidão viu tudo e conseguiu prendê-lo antes que ele fugisse. Antes que ele consumasse o latrocínio, se é que você me entendeu. Então você vê que, de cara, só pela interpretação do comando da questão, a resposta vai ser ou latrocínio consumado ou latrocínio tentado. A resposta vai ser latrocínio. Tudo bem? Segundo ponto que eu tenho que observar aqui. É um latrocínio consumado ou é um latrocínio tentado? Agora não é o que tu acha, porque lembra que eu falei? Ele tentou pegar o veículo depois de ter dado uma facada no pescoço do motorista e fugir. Só que um policial viu tudo e prendeu antes que ele pegasse o bem, né? Obtivesse ali o veículo. Muitos vão dizer assim, bom, se ele não conseguiu roubar o que ele queria roubar, né? Se ele não conseguiu roubar aquilo pelo qual ele matou a pessoa, então eu tenho uma tentativa. Só que é esse o ponto que eu discuto aqui contigo. Ele não quer o que você acha, ele quer o quê? Ele quer com base na jurisprudência dos tribunais superiores. E com base na jurisprudência dos tribunais superiores, nós temos um latrocínio consumado, gabarito, alternativa D de delta. Olha só, existe uma súmula de número 610 do STF, tá? Do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, chame como você quiser, que diz assim: há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. O direito penal é uma matéria muito curiosa, porque a gente começa a perceber que vale muito mais a tua intenção do que o que efetivamente foi gerado como resultado. Então, se inicialmente eu queria roubar e para poder roubar, para poder subtrair aquele teu bem, eu precisei te matar, ainda que eu não consiga efetivamente subtrair o bem depois que eu te matei, ainda assim a minha intenção qual era? Era praticar o latrocínio, então tu responde por latrocínio. Compreendeu? É a mesma coisa da primeira questão. Qual era a intenção dele? Era matar? Era causar o aborto? Não, a questão não falou. Então ele com raiva jogou ela do alto da escada, ele só queria lesionar ela um pouquinho. Entendeu? Então ele só queria lesionar a namorada quando ele jogou ela do alto da escada. É essa a interpretação que a gente faz. A questão não deixou claro se ele queria matar, se ele queria abortar, se ele queria isso, se ele queria aquilo, então ele queria lesionar. E aí, consequentemente, a resposta vai ser o quê? Vai ser uma lesão gravíssima, porque teve como resultado da lesão corporal um aborto. E não ter como resposta o aborto propriamente dito. Beleza? Bora adiante. Nona questão. Em relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta. Reduz-se a pena de 1/3 do agente que pratica crime de furto contra seu cônjuge na constância da sociedade conjugal? Então, se eles são cônjuges, né? Você tem aqui o cádio, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Se isso está associado a um crime em que não haja violência ou grave ameaça, eu tenho a regra do artigo 181, tá? Então eu tenho aqui a regra do artigo 181, que é a imunidade absoluta. Veja que aqui ele falou do furto. Do furto, tá bom? Só que é um furto contra o cônjuge na constância da sociedade conjugal. Foi aquilo que eu falei lá atrás.
Então eu não tenho redução de pena. Tá errado isso, tá? Eu tenho isenção de pena. B, olha lá a diferença agora. Ele diz assim pra gente, é isento de pena o agente que pratica o crime de apropriação indébita em prejuízo de seu irmão, né? Então o irmão tá onde? O irmão tá aqui, ó, CAD, irmão, tá? Apropriação indébita, o que é? Apropriação indevida. É você que pegou uma vez aí, alguma vez, uma bolsa da irmã, a chuteira do irmão, uma roupa emprestada do irmão e nunca mais devolveu. Você está amparado pelo artigo 181, você está amparado pela imunidade absoluta, eu não posso falar que você praticou crime, então, consequentemente, gabarito B de bola, ok? A C diz que a pena do furto é reduzida pela metade se o crime for praticado contra descendente. Contra descendente, eu não tenho a pena reduzida pela metade, eu tenho a isenção de pena. A alternativa D e E também estão equivocadas. A pena do furto é aumentada de 1/3 se o crime for praticado em prejuízo do cônjuge de 50 anos de idade. Não, ela não é aumentada, é tão pouco de 1/3. Né? Se você praticar furto contra o seu cônjuge que tem ali 50 anos de idade, então você é isento de pena e não aumenta a sua pena. E aí, fala que é isento de pena quem pratica o crime de lesão corporal em prejuízo do cônjuge judicialmente separado. Então, se o indivíduo está judicialmente separado, não tem mais vínculo de cônjuge. Se não tem mais vínculo de cônjuge, eu não posso falar que é isento de pena, ok? Então, é punido porque não está mais amparado pela imunidade absoluta. Bora para a 10ª questão? O crime de estupro de vulnerável, conforme o STJ, alternativa A, impede a responsabilização do agente na qualidade de partícipe, né? Quem é o partícipe? É aquele que participa do crime, aquele que tem uma participação de menor relevância, de menor importância. B, prescinde, dispensa, contato físico direto do réu com a vítima. C, não é considerado hediondo diante da legalidade estrita para tal configuração. D, pode ser considerado atípico diante de eventual consentimento da vítima, né? Então não vai ser crime o estupro de vulnerável quando a vítima consentir. Né? Então uma criança de 10 anos que consentiu manter relação sexual com outra pessoa. Não é crime, então? Né? E exige a fixação do regime inicial fechado em razão do quanto de pena previsto. Então, de acordo com o entendimento do STJ, gabarito alternativa B. O STJ ele entende que no caso do estupro de vulnerável, não precisa existir contato físico direto entre o réu e a vítima. O simples fato deles estarem na mesma sala, no mesmo espaço, praticando o ato libidinoso, ainda que não se toquem, já configura estupro de vulnerável, tá? Então veja, o estupro de vulnerável ele se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima. Para que se configure o ato libidinoso, não se exige contato físico entre o ofensor e a vítima. Assim, doutrina e jurisprudência sustentam a prescindibilidade, ou seja, a não necessidade do contato físico direto do réu com a vítima, a fim de priorizar o nexo causal entre o ato praticado pelo acusado, destinado à satisfação de sua lascívia, e o efetivo dano à dignidade sexual sofrida pela ofendida. Veja que isso é entendimento do STJ, tá? Lá da 6ª turma, no julgamento de um habeas corpus de número 478/310, em que nós tivemos como relator o ministro Rogério Chieri, julgado no ano de 2021, e que esse contexto apresentado aqui para você agora, inclusive faz parte de um informativo, que é o informativo 685 do STJ. Ok? Então, era isso que nós tínhamos para falar. Muito obrigado. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.